Porque é aquela máxima, né? Quando você trabalha com elogios ou críticas, o elogio ele te ensoberbece, né? Você sai do seu foco e a crítica te para. E a partir do momento que você faz o que tem que ser feito, pensando no fruto, né? Porque o resultado eu acho que ele é muito pouco. A gente tem que pensar no fruto, porque quando a árvore ela gera esse fruto não é para ela, né? Então tudo que eu faço não se trata de Elbert, não se trata da minha pessoa, mas se trata do que eu proporciono. Então, se a gente mudar essa chavinha de trocar um pouco a palavra resultado para fruto, fruto é o que você proporciona, resultado é o que você tem. Sejam bem-vindos todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez com o quadro de educação e aqui hoje para inspirar jovens, inspirar quem quer trocar de profissão, ou simplesmente um curioso. Aqui hoje eu convido um grande profissional da região aqui no quadro Você Pode Ser, eu convido Elbert Gonçalves para me falar assim, você pode ser administrador? O Elbert Gonçalves ele é formado inicialmente em administração, mas hoje é muito mais que isso, é um especialista em vários setores e hoje talvez liderança, com vendas, com gestão, um pouquinho de tudo, mas eu vou deixar você falar em vez de mim, porque você tem muito a contar pra gente aqui. Então a primeira pergunta que eu começo, quem é Elbert Gonçalves? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês. É à toa que chama gestão de liderança, né? Então, estou me sentindo na famosa zona de graça, né? Onde eu consigo me encontrar, né? Não era assim no começo. A minha jornada, eu nunca imaginei de trabalhar com liderança, e nem muito menos me especializar nisso. Mas eu sou Elbert Gonçalves, tenho 36 anos, sou esposo da Tatiane Rossi, tenho 2 filhos maravilhosos, que é a Cecília de 6 e o Benício de 1 ano e meio. Atualmente eu moro em Rio Casca, né? Trabalho como consultor empresarial na Neo Ventures com o projeto Impulso Rio Doce e também com a formação da liderança da EX, que a gente vai falar daqui a pouquinho do livro. A gente fica até o finalzinho para você participar de um sorteio. E atualmente eu trabalho em busca de gerar transformação para as empresas e para as pessoas. Eu comecei a minha jornada toda, minha mãe, professora, meu pai também, sempre focados em educação. Minha mãe sempre falava que a educação, o diploma, o conhecimento é uma coisa que ninguém rouba, né? Você vai ter para sempre. Então, sempre estudei desde criança, nunca perdi uma média, né? Sempre tive boas notas, apesar de não me considerar um bom aluno. Aprendi as coisas muito fáceis, mas não me dedicava tanto. E sou de Urucânia, né? Morei sempre em Urucânia até os meus 18 anos. Nessa fase, formei, né? Fiz cursinhos de inglês também, de computação, na época, tudo que era para agregar o meu futuro, eu sempre foquei em conhecimento. E aos 18 anos, né? 17 para 18, formei o terceiro ano e pensei, o que eu vou fazer? Minha mãe é formada em letras. Eu falei, gostava muito de inglês, né? Eu falei, será que eu faço letras? Fiquei na dúvida. E tentei a faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Porque como eu tinha habilidade em inglês, né? Formado, não era tão fluente, mas tinha uma habilidade, eu me adentrei nesse desafio, né? Da administração com ênfase em comércio exterior em Viçosa. Fiquei lá por um ano. Só que como eu não tinha essa bagagem de trabalho, né, eu só tinha o conhecimento teórico, para mim foi muito difícil arrumar o primeiro emprego, o primeiro estágio, porque Viçosa não tinha essas multinacionais que era a minha intenção de trabalhar na época, né? E me transferi para BH. Só que ao chegar em BH, como a gente estava falando anteriormente, ficou mais difícil, porque já estava do terceiro para o quarto período, sem experiência profissional. E eu pensei assim, eu tenho que começar a trabalhar para ajudar nas mensalidades, né, despesa, e comecei de baixo, né? Já é o primeiro insight, tudo que se constrói da base. Então, a minha projeção de vida era trabalhar numa multinacional, mas eu entendi que começa-se de baixo. E a administração, ela abriu essas portas
para eu projetar uma carreira, né? Ter uma carreira mais sólida. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E comecei no caixa. Só que no caixa, no meu primeiro emprego, eu tive algumas dificuldades de adaptação, mas fui me saindo bem, fui aprendendo. E aonde que entrou um conceito na minha vida que eu levo até hoje, que é o conceito CHA, que é o tripé da competência, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. E a partir desse conhecimento, desse conceito que eu aprendi na faculdade, eu comecei a implementar tanto na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Então eu tinha muito conhecimento teórico, mas pouca prática. E aí você entra naquele paradoxo, né? Como que você vai se tornar habilidoso se você não tem a oportunidade de praticar? Então eu falei, pelo menos um trabalho eu vou começar para esquentar a carreira, né? Registrar a carreira, a carteira na verdade. Comecei no caixa, fui desenvolvendo. Qual tipo de empresa que era o caixa? Era uma loja da Oi Atende. Loja da Oi, lá em Venda Nova, em BH. Comecei no caixa. A partir desse fluxo de aprendizagem, treinamento, eu passei para o administrativo. Então, eu já comecei a entrar onde eu estava estudando, na minha área de atuação, e fiquei lá por um tempo. E um dia, né, conversando com o dono da loja, Lucas, a gente ia abrir um telemarketing, no setor de telemarketing, e seria para vendas por telefone. E aí eu trabalhando com ele falou, por que você não se candidata, né? A gente está precisando, você aprende as coisas fácil. Eu falei, Lucas, não sei, porque venda não é um ramo que eu sei, né? Mas aí já veio o chá de novo. Se eu não sei, eu tenho que ter um nível de atitude alto para poder praticar. E nisso comecei, passei no processo seletivo, entrei, né? Muito inexperiente, mas é aquela questão, né? Você só aprende a nadar quando pula na piscina. Então, na teoria é muito fácil, mas foi uma chance que eu tive de aplicar os conhecimentos. Nessa minha ida para o setor comercial, setor de vendas, eu formei, e aí, outra oportunidade da administração, eu me especializei em gestão. Então, eu fiz um MBA em gestão e liderança de equipes de alta performance. Então, foi onde eu tive o primeiro contato, a primeira familiaridade com a alta performance, né? Então, meu TCC ele foi totalmente embasado como que eu posso ter uma equipe heterogênea trabalhando de forma homogênea. Então, o TCC eu fiz de verdade, li livros, expliquei, né? Fiz toda a metodologia. Então, para mim, foi muito agregador no meu trabalho. E aí, a partir do telemarketing, fui tendo resultado, né? Fui crescendo profissionalmente e virei o gerente da loja. E ao virar no gerente da loja, eu me especializei, fiz formação em coach, fiz outros cursos, outras formações também, sempre em pessoas e no comercial. Porque eu entendo que o comercial ele é uma parte fundamental, né? Não é a principal, porque a empresa ela tem todos seus setores importantes, mas é o que vai para o campo de batalha, né? É a vendas que é o coração da empresa. E nessa formação eu entendi o quê? Que são pessoas que entregam resultados e não máquinas. Então eu comecei a mudar um pouco a minha chave de sair de números e focar em métricas, em repetição. Tanto que eu comecei a ter os estilos de lideranças, né? Lideranças situacionais, que é entender de pessoas. Quem entende de pessoas, entende do negócio. E a partir desse momento foi onde eu vi a administração como a base principal de todo o processo profissional para mim. Porque para entender do negócio, eu sabia de todas as áreas da empresa, né? Lá na Oi, comecei no caixa administrativo, então eu conseguia entender um contexto. E a administração me ajudou para entender de forma macro, para atuar de forma micro, né? Que eu acho que é o mais importante. Que bacana. Isso aí, você falou bastante coisa aí. E tem coisas que você falou que eu também cheguei em conclusões parecidas, às vezes lendo outros livros, seguindo outros caminhos. Você falou muito sobre a mentalidade, você usou o termo do chá ali, e tem um outro termo que usa. Você já viu aquele livro lá do Mindset, a nova
Como é que é o subtítulo dele? O mindset é o do pensamento, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, né? Exato. Aí você seguiu muito essa lógica, né? Carol Dweck. E isso é uma coisa importante. O que acontece? Eu tenho até um treinamento disso, que chama o Despertar para a Sua Melhor Versão. E nesse treinamento eu falo muito sobre isso. O conceito chá é um conceito, para mim, importantíssimo. Por quê? Conhecimento é o saber teórico, habilidade, o saber prático e atitude, o querer fazer. E aí, estudando, procurando, eu entendi que a pessoa, por exemplo, a gente vai ter o Enem agora, né? Teve o Enem, na verdade. E os estudantes, eles têm muita confusão do que ser, né? Do que se tornar. Então, talvez a gente fale isso daqui a pouco, só para a gente voltar no chá. Então, tem muito conhecimento teórico e pouca prática. E qual que é o combustível, né? Qual que é a matriz, qual que é o motor para que você tenha essa competência nivelada? É o nível de atitude. Então, eu sempre fui uma pessoa de atitude, eu sempre fui uma pessoa de arriscar, de tentar, de inovar e de fazer. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo habilidade. E aí tem aquelas mensagens motivacionais no Instagram, né? Que se você tem uma oportunidade, pega, depois aprende. E se eu puder dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, é que a oportunidade, se ela aparecer, pega. E usa o conceito. Por quê? O seu nível de atitude vai determinar o quanto você vai querer aumentar o conhecimento e o quanto você vai querer aplicar. E nesse treinamento, eu falo muito sobre os 3 níveis de atitude. Que não adianta só ter atitude. É importante você ter uma atitude da flexibilidade, que é o quê? É ser flexível, é ser adaptável, porque tem aquelas pessoas que querem fazer, mas só fazem de um jeito, né? Dando murro em ponta de faca e está achando que está tendo efetividade ou eficiência. Só que o mercado, ele é volátil, ele muda, né? A pandemia trouxe muito isso para nós, essa questão inesperada. E quando você tem essa atitude, mas uma atitude flexível e adaptável, você entende que você controla o seu nível de ação de acordo com a realidade. Então você se adapta, né? O segundo nível dessa atitude é do aprendizado contínuo, que eu acho que o mais difícil para a nossa geração é essa questão de sempre continuar a aprender, né? Não é o tema aqui, mas a internet ela está deixando a gente um pouco mais preguiçosa, com os conteúdos muito rápidos. Então, esse aprendizado contínuo, ele se trata de se aprofundar, de aprender e entender que você vai entrar na faculdade, você vai estudar, vai formar, vai se profissionalizar, mas o aprender nunca acaba. E aqui tem que dar um alívio nas pessoas, porque o conhecimento ele é necessário. Ou você está evoluindo ou você está morrendo, que é o ficar para trás. E o terceiro nível de atitude, que é a atitude da positividade. Qual que é essa atitude? É fazer para dar certo e fazer até dar certo. Né? Que as pessoas elas tentam e param. Tanto que a nossa geração hoje é uma geração imatura por qual motivo? Porque elas fogem da dor. Né? Então, imediatista, resultados imediatos, aí na primeira tentativa deu errado e para. Doeu, parou. Uhum. Aí a gente estava até falando outro dia, né, do conceito antifrágil. Eu já ia falar dele agora. Que eu acho importante a gente incluir aqui agora, porque, né, retomando, as pessoas param na hora que começam a ficar difícil. Então elas não se adaptam, elas não aprendem uma forma nova de fazer, né? Uma flexibilidade, adaptabilidade, e elas não são positivas, né? Daquela esperança de dar certo. Então, as pessoas tentam, Isso é imaturidade. A imaturidade é não continuar, é não tentar. E aí o conceito antifrágil, a gente estava conversando sobre isso, é aquele conceito onde o antifrágil é aquele que busca uma próxima dor ou um próximo desafio. Diferentemente da resiliência, né? Que ele sofre uma pressão, volta sendo o mesmo. Eu até brinco que o pessoal, eles falam muito sobre o exemplo da fênix.
que eu sou igual uma fênix, eu quero ser igual a fênix. Ok, a fênix ressurge das cinzas. Ela é robusta. Isso, robusta. Mas ela volta à mesma versão. E como que você, no mercado, você toma uma porrada e continua o mesmo? Você tem que buscar um próximo nível. Concorda? Concordo. Já que entrou em mitologia, deixa eu dar um exemplo de antifrágil. A Hidra, quando você corta uma cabeça dela, nasce duas. Então era um lugar onde ela está perdendo, ela está se fortalecendo. É um conceito muito difícil de ser aplicado. E ele é fácil de entender, mas se você realizá-lo, eu vejo que são poucas pessoas que você consegue usar de exemplo, falando assim, tal pessoa usa um evento ruim para o bem. Não é sempre que dá para fazer, mas igual você falou, quando você toma pancada, você olhar para aquela pancada e falar assim, virou aprendizado. Um exemplo muito bom também, talvez que fique até mais fácil de entender, é a academia. Por exemplo, quando você vai para a academia, você começa pegando 5 quilos, por exemplo. Só que a sua intenção é o quê? Ficar nos 5 quilos ou pegar 50? Então, você vai entender que você pega 5 quilos, mas focando nos 10 quilos, focando nos 15, 20, 30, até quando você... Essa pancada, né, esse estresse muscular, ele vai fazer com que você cresça. Só que as pessoas fazem o quê? Fogem desse estresse, fogem desse esforço. Então, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Então, esse é o recado para essa geração que reclamam do Enem, por exemplo. Né? É muita coisa, tem que estudar muito. Então, tudo que é muito, as pessoas desistem. Né? Mas é no muito que você tem grandes chances de ter essa recompensa. Então, quanto mais você estudar, maior a sua chance de retorno e vice-versa. Eu conversando com você, parece que eu estou lendo um bom livro assim, de desenvolvimento pessoal. Parece que todas aquelas ideias assim, que estão em vários lugares diferentes, num lugar só, cara. É muito legal os conceitos que você traz. E a parte daí, só para concluir o que eu queria falar do antifrágil, não é só para a vida profissional. Eu levo muito para pessoal, igual você saber argumentar contra a pessoa, às vezes um chefe que tem uma opinião muito forte, então você vai para lá, você ficou chateado porque ele discutiu com você, leva de aprendizado. Você fala assim, hoje eu fiquei frustrado e eu não consegui falar o que eu queria, mas na próxima eu vou conseguir. Então, eu vejo muita gente com essa mentalidade fixa. Aí a gente volta lá naquele começo. Isso, aí é bom a gente fixar quando nisso. Quando você começou a falar comigo, tudo que você falava, cara, eu gostei, dava gancho para eu ter te interrompido, mas... Mas a intenção é essa, não só eu que falo. Mas na escola você já começou certo. Na hora que você falou assim, eu sempre tive nota acima da média, mas eu nunca me considerei o melhor. Isso daí é um conceito de aprendizado contínuo, por causa que você sabe da sua limitação e você quer continuar aprendendo. Aí... Depois você vai lá de começar a trabalhar, você começa do baixo, chão de fábrica ali, e você fala que você vai crescer. E isso é legal para mostrar, por causa que quem vê o Elbert aí dando palestra, cheio de conhecimento, não sabe que começou igual todo mundo. Por causa que o melhor jeito de liderar é pelo exemplo. Se você conseguiu, quem está te vendo também consegue. E isso é muito importante. Agora a gente incluiu o conceito da mentalidade fixa. Né? Infelizmente, o coach, juntamente com a palavra mindset, ela foi muito prostituída, né? Não sei se é a palavra ideal, mas ela foi muito banalizada. E o coach, ele é muito de treinador, né? E aí a gente até consegue verificar isso na Bíblia, que Paulo fala, né? Para renovar a sua mente. Então, eu sempre entendi que a mente é a porta de entrada do corpo. Eu acho que essa é a máxima. Então, se você tem uma mente sã, consequentemente você terá um corpo são. Porque a gente entra em congruência. O que é congruência? Mente e corpo na mesma frequência, né? No mesmo alinhamento. E essa juventude que, se tiver uma mentalidade de crescimento, né? Porque o corpo chega aonde a mente chega primeiro. Essa é a máxima. Pega esse conselho, que é a sua mentalidade tem que ser de chegar lá na frente. Se você vai chegar ou não, depende de atitude, habilidade, de conhecimento. Aí a competência ela é adquirida.
Eu acho que a máxima aqui que eu quero trazer como exemplo, que eu uso esse conceito tanto profissional quanto pessoal, a competência ela é adquirida. Então, como se adquire? Cara, tenta fazer, né? Atitude lá em cima. Não consegue? Ou seu nível de conhecimento está baixo ou sua habilidade está baixa. Então, aumenta, mas sempre atitude em cima. E aí a gente entra também nas competências técnicas e competências comportamentais. Foi onde eu comecei a descobrir sobre vendas. O vendedor, né, ou qualquer profissional que seja, vamos dar um exemplo de vendas, se ele não está batendo as metas, ou ele está com uma baixa competência técnica ou com uma baixa competência comportamental. O que seria isso? Ele não está se comportando como uma pessoa de sucesso, uma pessoa, né, com animação, que quer vender, porque venda é fluência, frequência, ou ele não sabe dos produtos. Então, o que acontece? Como hoje os adolescentes eles estão com a competência mental muito baixa, porque é tudo que você alimenta. Não estou generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Mas é o normal hoje, é o que as redes sociais estão fazendo. O TikTok, né, o Instagram, não que seja errado, tá? É muito o que você segue, o que você alimenta. Eu só vou falar que você generalizou, eu vou falar jovens. Eu vejo essa mentalidade com os adultos. Também. Igual tem pessoas... Vamos falar da geração, né? Não é nem geração. Geração remete às pessoas que nascem em certo período de idade. Mas a atualidade, por causa que esse consumo negativo dos jovens, ele é viciante. Eu estou generalizando também. Consumo negativo de mídias sociais em excesso. E está tendo um impacto grande nos jovens, mas também numa faixa etária mais velha. Tantas pessoas ali que querem se mover, querem fazer alguma coisa, mas estão presas com essa mentalidade fixa ali e tem medo de sair fora da zona de conforto. É isso. E o sair da zona de conforto depende de atitude, do querer fazer. E aí, quando a gente volta sobre essa questão da competência comportamental, é a forma que você se comporta, é a forma que você se enxerga e é a forma que você se especializa. E aí, a gente vai entrar num conceito que eu quero trazer aqui sobre a lateralidade, que a gente vai retomar da administração. Você pode ser um administrador, você pode ser um empreendedor, você pode ser um líder. E a partir disso, você precisa de quê? De ter lateralidade, que é entender um todo. Então, aquela questão de profundidade, né, que fala que é o tesão e o tezinho, tem muitas pessoas que têm profundidade no assunto, entra numa empresa e está na área de logística, por exemplo. Não, eu só sei logística. Vendas, compras, marketing, eu não sei de nada. Então, só sei da minha área. Então, impede aquela questão de agir de uma forma melhor. Então, a administração, ela te proporciona esse conhecimento lateral de entender de uma forma macro. Foi aonde eu consegui, a partir da administração, chegar à liderança. Porque lá eu vi RH, vi financeiro, vi logística, né? A gente vê muito, vi direito, não de uma forma profunda, mas de uma forma lateral, onde eu consigo entender onde eu me dou melhor, né? Onde eu me sinto mais familiarizado e aonde eu vou me especializar. Só que para se especializar precisa de atitude, persistência, consistência, resistência. É aonde as pessoas não querem e desistem. E fala, isso não é para mim. Então, lidera pelo exemplo, porque você é um caso bom seu. Igual você está contando aí que a gente tem que estar sempre se movendo e aprender com os fracassos. O Elbert é administrador, conta os fracassos. Antes de contar... Não, vou trocar. As tentativas que hoje você não deu continuidade. Por causa que eu tenho certeza que você não viu como fracasso, você viu como aprendizado. Então, primeiramente, eu já trabalhei em vários setores, né? Minha última experiência, eu me senti, que aí até a gente pode chegar aqui, como um líder um pouco com uma perna, né, um setor muito ruim de chefe, né? Eu tenho uma habilidade muito de ser líder, mas ser de pouco chefe. Vou aproveitar, a gente ia falar do livro aqui, e aí eu fiz essa formação aqui do Liderança 10X, a gente vai sortear esse livro daqui a pouquinho, sobre a nova era da liderança.
Então eu tinha essa dificuldade de cobrar muito desempenho dos vendedores, né? De cobrar, de ser o chato e ser muito de ensinar, de motivar, de instruir. E isso para mim, apesar de entregar resultados, entregar as metas, era um pouco ruim eu como líder. Então eu entendo isso como um dos fracassos da minha vida. E aí, a partir dessa formação de liderança que eu fiz, eu entendi sobre a nova era da liderança, que é o líder ambidestro. Eu falei, né, de uma perna fraca, não, então quem sabe de futebol, o ambidestro é que chuta com as duas. Então é aquele líder que sabe trabalhar na zona de desempenho, que é cobrar indicador, cobrar resultado, cobrar performance, cobrar números, né, que é cobrança, reuniões de pedir resultado. E o segundo setor, né, a segunda área, que é a zona de aprendizado. É onde você foca em evoluir o seu colaborador, onde você tem a questão, né, é uma reunião um pouco diferente, já é de brainstorming, já é de focar, pensar fora da caixa. Então isso aqui para mim, né, com esses rituais que ensina-se no livro, que tem o treinamento também, essa imersão, você consegue entender que dá para trabalhar nas duas áreas, mas se comportando diferente nas duas áreas. Então isso para mim mudou totalmente o meu mindset, né? A minha forma de se comportar e pensar, e é a nova era da liderança, né? O líder que consegue atuar nessas duas áreas, desempenho e aprendizado. Eu acho que serve para todas as áreas, igual o pessoal não vê desse jeito, mas igual eu estou em sala de aula, eu sou um professor, eu tenho um cargo de liderança ali de 30 alunos, dependendo da sala, e apesar de a sociedade não ver como líder, por causa que é muito limitado, meu poder está restringido àquele espaço de sala de aula ali fora, é limitado minha função, mas dentro de sala eu acho que tudo que você falou é tão importante, por causa que é pensar no outro, você tem uma liderança mais humanizada, mas também não adianta ser só isso, você tem que ser ambidestro, você tem que estar à força também. Então você pegar, saber impor as regras, saber impor limites, saber ministrar bem seu conteúdo, eu acho que isso vale para todas as áreas, não só para essa parte de liderança, não só para o professor, mas qualquer pessoa que ocupe qualquer função. Como eu morava muito em BH, morava em BH por muito tempo, então eu me adaptei, né, aos aplicativos, iFood, Uber Eats, e como a minha esposa morava em Rio Casca, eu vinha todo final de semana. Em 2020, na pandemia, eu voltei e retomei para Rio Casca, e aí teve um dia atípico, né, que era feriado, nós falamos assim, seu Tati, vamos pedir um lanche? E aí, só que a gente não tinha o WhatsApp das lanchonetes, falei, como é que nós vamos fazer? Aí mandamos para alguns estabelecimentos, não responderam porque era feriado, estava fechado, e eu tive que sair de casa e ir na lanchonete mais próxima e comprar o lanche. E nisso um dos meus amigos tiveram essa oportunidade de negócio de trazer o Ike Fome para cá. Ok, falei, beleza, vamos lançar o Ike Fome. Só que qual que foi a dificuldade? Mindset, né? Como era uma coisa muito nova para a cidade, eu tive que investir muito tempo, né, intelectual, muito tempo até físico também, de ir nos comércios para vender a ideia. Então, por exemplo, como não existia aqui, você tem que vender uma projeção. E isso é o mais difícil, né? Trabalhar com a parte lúdica, né, límbica do cérebro do empresário, que é muito palpável. O empresário que você vê, tá, quanto que eu vou ganhar? O que isso vai trazer de retorno para mim? Então, era uma imaginação, uma projeção. Só que eu aprendi demais como empresário, né, e como essa atuação como vendedor também, que era muitos contornos de objeções, só que eu te mantive aonde? Na persistência, né, no nível de atitude. Tanto que foi nessa época que eu criei esse treinamento. Então eu tive que ter essa flexibilidade de cada empresário, você tinha que jogar uma forma diferente, uma argumentação diferente, sempre lendo a plataforma. Acabou que eu lancei a plataforma, né? Demorou um pouquinho, mas eu lancei. Só que na plataforma tinha a questão dos cupons de descontos. Então era um negócio que você precisava de um dinheiro a mais para manter rodando, só que eu não sabia e eu investi errado, né? Eu apostei errado. Eu apostei nos estabelecimentos primeiro, ao invés de apostar nos consumidores.
Porque se eu tivesse focado e ganhado os consumidores, eles iriam exigir os estabelecimentos de estarem no aplicativo. Então, o próprio WhatsApp era um concorrente direto, mas os consumidores preferiam. Só que foi questão de lançamento estratégico mesmo. Mas ali me deu uma resistência e um poder de ser antifrágil, porque eu fui para o próximo obstáculo. Eu entendi que não importa o obstáculo, né? Tem até uma blogueira que eu sigo no Instagram que ela fala: bom você se torna. E isso aqui é a máxima, né? Foi o último aprendizado da minha vida que virou a chave. Falei, é verdade. Bom você se torna. Você pode não ser bom, mas trata-se de se tornar na jornada. E como é que você se torna? Treinando, praticando, estudando, né? Se dedicando, testando, errando. Não é do dia para a noite. Por exemplo, oratória. Eu tenho pensamento acelerado, né? Então, minha família toda é assim, de falar muito rápido. Tanto que eu sempre me policio, já fiz alguns treinamentos de apresentação, de dicção, e eu me tornei, estou longe da minha melhor versão, né, de oratória, mas eu sempre me forjei e me coloquei em situações para aprender. E é isso que eu não vejo hoje, atualmente, né? As pessoas, elas criarem situações para se colocarem e testar, né? É o famoso pular na piscina. Você pode ter o conceito, você pode ter a teoria, mas se você não pular na piscina, você não aprende a nadar nunca. Só que quando você pula, você bebe água, você dá braçada errada, problema de respiração, mas bom, você se torna. Exato, e o que você está falando aí, eu não sei, para me corrigir, 90% das situações que você vai se colocar para ser de aprendizado vão ser situações estressantes, é algo que você não sabe, é algo que você ainda vai descobrir. Então, a dificuldade mora ali, dá o primeiro passo. Foi depois de consumir bastante conhecimento, igual você está falando, que eu consegui virar uma chavinha, por causa que eu tenho uma trajetória um pouco parecida com a sua na questão da escola. Eu sempre tive boas notas, sempre acima da média, então eu achei que ia dar tudo certo na minha vida. Mas na hora que eu vi que as coisas não funcionavam desse jeito, se eu não tivesse uma lateralidade, se eu não me propusesse novos desafios, eu ia ficar para trás no mercado de trabalho. E me convidaram para dar uma palestra. E eu tinha vergonha de oratória na UFMG. Eu fiquei uns 15 dias sem dormir. Todo dia eu ia dormir pensando qual que vai ser a desculpa que eu vou dar para não ir lá nessa palestra. Mas mesmo assim eu fui muito elogiado, fiquei muito nervoso, foi horrível, mas hoje eu tenho muito orgulho. Por causa que se eu não tivesse feito a primeira, eu não tinha feito a segunda, não tinha feito a terceira. E ali foi uma situação, eu lembro assim, de que eu me propus a fazer sem precisar, a mais estressante da minha vida, sem dúvida. E quando você fala isso, né, a gente tem que entender que o processo é importante, né? Então a gente volta naquela situação da própria natureza. A natureza, ela não dá saltos. Só que nós queremos dar saltos, mas sem passar pelo processo. Primeiro você tem que plantar a semente, tem que regar. Então a semente vai virar fruto, mas não é da noite para o dia. Então nós focamos muito em resultado. Então a gente não foca em progresso, a gente não foca em evolução, porque o resultado ele vai vir à medida que você for ajustando o processo. Tem processos que são mais curtos, mais lentos, só que nesse processo você não pode buscar atalho. Então aquelas frases motivacionais, que a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E aqui as pessoas elas querem rápido, é igual um Instagram, um TikTok, 3 segundos, 10 segundos. Não, vou entrar, vou já começar a ter um alto escalão. Para eu ser gerente eu demorei, foi rápido, mas para eu me tornar um bom gerente, a promoção foi rápida, fui gerente com 21 anos, da segunda, terceira maior loja de Minas Gerais. Então imagina um cara de 21 anos, então eu fui forjado
na guerra, né? Então, vice-presidente da Oi ia na loja, visitava, então era rota, Venda Nova é uma cidade praticamente, né? Então era um alto fluxo, a minha loja carregava um resultado significativo para a cooperação, para a empresa, né? E nisso, com 21 anos, 22 anos, fora da cidade, longe de mãe e de pai, então eu fui obrigado a crescer profissionalmente. Então, eu acho que é o que falta essas pessoas se forjarem, né? Eu não sei falar, mas eu vou me colocar numa situação. E aí a gente entra naquela questão, não sei se você já viu, do inconsciente, incompetente, Não, me dá uma os níveis de competência. Por exemplo, o nível 1 é o inconsciente incompetente. Nesse nível, você não sabe que você não sabe. E aí depois, você se torna consciente incompetente. Depois você sabe que você não sabe. E aí é até um dos temas do livro, tá? Então as pessoas, elas têm que se forjar, saber que não sabe, até se tornar inconsciente competente, que é igual quando você vai dirigir. Você faz de forma inconsciente, mas sendo competente. Só que para chegar nesse nível é muito treino, né? É muito erro, acerto. E o que eu quero trazer para as pessoas aqui, né, se eu puder dar esse conselho, persista, né? Enquanto tiver progresso, você deve persistir, mesmo que seja de 1%. Bacana. E acho que hoje, nesse mar de informação, o pessoal fica perdido de como é que eu faço esse processo, como é que eu treino, como é que todo dia eu me torno uma pessoa melhor. E eu te conheci justamente na hora que eu vi o trabalho que você estava fazendo. Por causa que você comprar uma pós-graduação hoje, vou te falar, a maioria não vale nada. Por causa que é só para te vender um título, muita faculdade online ali que só quer o dinheiro. Aí tá difícil realmente achar bons produtos. Todo mundo vendendo alguma coisa no Instagram, no YouTube, no TikTok. E aí eu fui te conhecendo, eu queria que você falasse do projeto que você está inserido nele hoje. Ah, sim, sim. Por causa que aí você estava numa parte que tinha um apelo ali que ia ajudar a pessoa financeiramente, mas é muito maior que isso. Muito maior. Por causa que na hora que eu vi o que você estava fazendo, dessa parte ali de ajudando o empresário, eu peguei, minha mãe é sua aluna, eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, o que está fazendo para você? Não tem, se fosse uma pós-graduação, eram uns R$10.000 por mês. Você aproveita a oportunidade que você está tendo, por causa que ela é muito boa. Hoje, graças a Deus, você reconheceu uma boa oportunidade e você está nela. Isso. O que acontece, né? Hoje eu sou agente de transformação do projeto Impulso Rio Doce, né? Sou contratado pela Neo Ventures, é uma empresa lá de BH, e a Neo é uma empresa especialista em projeto. Então, pela Fundação Renova, a gente está dando consultorias. Qual que é o objetivo? Essas consultorias, elas são para MEIs e microempresas. Então, teve a questão da divulgação do projeto, né? A seleção, e hoje Rio Casca é a base central. Nós atendemos 7 cidades: Rio Casca, Raul, São Pedro, Prata, Sem Peixe e Santa Cruz. E aí são mais de 40 empresas que estão nesse processo. Então, qual que é o nosso objetivo? Uma jornada digital, onde nós ensinamos como ter um maior planejamento. Talvez não é o tema, mas só fazer um adendo aqui, que o empresário hoje, ele é muito executor, né? A sua mãe mesmo, como exemplo, executa demais, porque é aquele famoso olho do dono que engorda o gado, né? Mas até que ponto que isso vale a pena? Eu gosto da pergunta, assim, você é o dono ou o melhor funcionário da sua empresa? Isso. Então, eu falo com eles que a hora deles é muito cara. Não é desmerecendo, né? Para fazer o operacional. Tem que fazer o operacional, sim, mas você tem que arrumar no mínimo 20% do tempo, ou do dia, ou da semana, ou do mês, para você planejar. E o projeto ensina muito isso, né? A fazer análise, que aí a gente aprende de administração, análise SWOT, ou a FOFA, né? O Kanban, OKR. Então, hoje a gente está na fase de falar sobre o roadmap digital. O que é o roadmap? Nós fizemos os desafios, né? Quais são os desafios da empresa? Então, a gente
Aí é profundidade na empresa. Então a gente vai bem profundo de entender a partir da análise SWOT quais foram as ameaças, os pontos fracos da empresa. Então são 6 áreas: estratégia, inteligência de negócio, canais de vendas, processos, dados. E a partir disso, em cada dor, nós criamos uma visão, né, onde a empresa quer chegar, visão, missão, valores, e a partir disso o objetivo, com as metas SMARTs, e agora a gente está na fase de iniciativa. Então, de novo, o conceito chá. Nós entregamos a parte teórica, né, que é todo o conhecimento, a metodologia, as ferramentas, como que faz. Então, naquela projeção de como fazer, e testamos, né, a habilidade, e agora a gente está de novo na atitude, que é o que? É o pegar e fazer. Então, eu falo muito, né, que o desafio é a dor, o objetivo é o remédio, a meta, como tomar o remédio, se vai ser líquido, injeção, cápsula, e o plano de ação é de fato tomar o remédio. É onde as pessoas travam. Tem muitas ideias, né? É tudo muito nebuloso, é muita coisa para fazer, é muita prioridade. Nós entregamos também a matriz Gucci, né, de prioridades. Então, eu estou vislumbrado com o resultado do projeto nas empresas, tá? Tá bem bacana, né? Pessoas que eram totalmente contra o digital. Mentalidade fixa. Mentalidade fixa, de novo. Né? Então a gente saiu dessa mentalidade fixa para levar para a mentalidade de crescimento. Então as pessoas compraram a ideia do digital, né? Não é do dia para a noite. Então a gente está num processo para que elas tenham esse planejamento de ter uma análise 360 da empresa. Então tá bem interessante. Aí você está com quantos alunos aqui nessas 5 cidades que você falou? 5 ou 7? 22. 22? Se o Elbert é seu mentor, você está convidado para vir aqui. E vem cá contar de como é que foi esse processo. Como que por tá, causa né? que não tem nada mais legal do que um case de sucesso. O cara chegar e sentar aqui e falar assim, eu saí daqui e cheguei aqui. E mesmo que você fale assim, eu não cheguei tão longe, mas me fala o tanto que você evoluiu. Às vezes não vamos mensurar com números e com dinheiro. Fala assim, eu melhorei bastante meus relacionamentos, hoje eu consigo lidar melhor com meus funcionários. Tem vários jeitos de medir o sucesso. Então, o que eu falo com eles é que como a gente está fazendo um roadmap, é como se fosse um planejamento anual, né? Então, quem está no projeto já está saindo na frente. E tem aquela frase, né? Quem antecipa, governa. Então, a mágica do negócio é se antecipar. Então, tem empresas que já estão planejando a Black Friday desde setembro, tem empresas que já estão planejando o Natal, tem empresas que já estão planejando como que vai ser Carnaval. Então, a gente está nesse projeto de ter uma agenda, né? De saber o que fazer, quais são as prioridades. E o projeto, ele é a nossa vida, né? O que a gente tem feito de planejamento, né? Hoje, nós somos muito executores. Pega, faz, você não entende se vale a pena, se é prioridade, você vai pegando as demandas e aí a gente consegue entrar na liderança também a partir disso. Tem que ter prazo, tempo de planejar, né? Porque se tudo fosse só agir, não tinha projeto piloto, não tinha teste, não tinha um MVP, né? Que é o teste do mínimo valor viável, mínimo produto viável. Então, isso é o que o mercado precisa, né? Então, a nossa região precisa e nós estamos aí para ajudar, né? Porque a minha missão de vida é transformação, né? É deixar legado, é deixar um pouco do que eu sei para as outras pessoas, né? E fazer esse fluxo positivo. Aí sua mãe aprende, outros alunos aprendem, vai fazendo e vai crescendo, porque nós também somos clientes, né? Então, quanto mais o mercado, né, aprimorar o atendimento, as vendas, é melhor para nós também. Igual você falou muito, né, a gente falou muito sobre mudar a mentalidade e tem muita coisa que a motivação vem da gente mesmo, mas aceitar um pouquinho de ajuda dos outros é muito bom. E eu estou vendo que está dando essa forcinha para os empresários. A sua atuação aqui na região é excelente, é um serviço assim, de primazia e eu estou aqui usando o espaço do podcast para elogiar, que fica registrado aí, vai vir muito resultado bom.
Eu falo que a gente não tem que fazer por elogios, né? Então é o entregar, é fazer diferença, é pensar no próximo, entendeu? É essa que eu acho que falta um pouco na atualidade. Sociedade em geral, aí o Elbert, mas vamos só um ganchinho, igual eu te apresentei como administrador, quais são as áreas que a pessoa que escolhe administração quando ingressa na faculdade, ou quem está querendo trocar de carreira, quais são as árvores de possibilidade, para que lado que ela pode ir? Por causa que o que eu vejo hoje meus alunos ali no ensino médio, na hora que fala administrador, o cara se imagina tendo um supermercado. E daí eu acho que tipo assim, são mínimos os casos e o leque de opções é muito maior que isso. Isso é muito importante. Isso vai dar até um corte bom, que a gente tem que tirar esse estigma de vou fazer administração, porque não tem outra opção. Então, hoje as pessoas meio que desvalorizam a administração. E eu estou aqui para vender essa ideia que não é assim, né? E aí a gente conecta também a questão das vendas. Se nada der certo na minha vida, eu viro vendedor. Então, é depreciando o ramo de vendas. Pelo contrário, venda, a gente está falando isso aqui até no início, vendas é o ramo mais difícil que tem, porque todo dia é um dia diferente. E a administração, como a gente falou anteriormente, ela proporciona essa lateralidade. Então, quando você faz administração, não é que você vai ser um dono de empresa, você trabalha economia, você pode ser um consultor, você pode ser um gestor, você pode ser um CEO, um diretor, que você pode trabalhar no financeiro, né, na questão dos recursos humanos. A administração, ela vai te dar uma base, né, porque tudo que é grande, né, por exemplo, um prédio, começa de uma base. Então, ele vai te dar uma base bem sólida de entendimento. Então, a partir da administração, você vai se especializar aonde você se sente melhor. Então, a administração não é um teste. A administração é uma certeza que você vai se especializar em uma área. Você entende? Entendi. E a mesma coisa das vendas, né? Como eu sou especialista em vendas, especialista sem ser soberbo, tá? Mas a especialidade é de estudar, de aprofundar, de procurar. Vendas é o que move. Se você é um médico, por exemplo, se você não vende, você não ganha dinheiro. E eu falo não só o dinheiro, tá? Se você não sabe vender uma ideia, se você não sabe vender um projeto, se você não sabe vender o espaço, por exemplo, não adianta. Então é a venda que move o mundo. Vou exemplificar. Minha primeira formação de graduação é engenharia civil. Eu sempre tive essa certeza que o médico advogado se vende muito melhor que o engenheiro. Você pode falar que o médico e o advogado não estão se vendendo bem, mas o engenheiro está lá atrás. Igual o jeito que se portam, o advogado que está sempre de terno ali, já passa uma impressão de seriedade muito maior. Vende a imagem. E vende a imagem. O médico também, que está sempre no seu escritório ali, tem um secretário. Então, isso daí vai tudo na parte do psicológico aqui, e você consegue agregar muito mais valor ao seu serviço. É isso, eu falo que a única profissão que existe é vendas. Não existe outra profissão, né? São subprofissões, mas a máxima é venda. Você tem que aprender a vender alguma coisa, porque a venda ela te proporciona o comercial, né? A interação, a oratória, a capacidade de conexão, a capacidade de resposta, a capacidade de ação. Então, as vendas, foi a venda que me transformou no que eu sou hoje. Então, hoje, o meu poder de conexão, o meu poder cognitivo de entender, de pensar rápido, porque você vai fazer uma venda, o cliente te deu uma objeção, se você travar, já era. Entendeu? Então, não é que o vendedor é mentiroso. O vendedor ele é persuasivo, né? E aí a gente tem a diferença de persuasão e manipulação, mas é você ser mais incisivo, é você saber se comportar, é você saber se posicionar e se portar. Então, a partir da administração que eu consegui entrar nesse mercado, né? A gente estava até conversando aqui anteriormente sobre ambiente. E aí, o que eu deixo também de orientação para os jovens, para as pessoas, mudem de ambiente, né? Porque quando você tem um novo ambiente, você conhece novas pessoas, tem novas ideias,
novos comportamentos que acontecem novos resultados. Então as pessoas elas querem ter resultados diferentes no mesmo ambiente. E aí, hoje, a faculdade é um excelente ambiente de network. Né? Então a gente entende, você estar num ambiente de aprendizado. E não é a faculdade que faz o aluno, pelo contrário, é o aluno que faz a faculdade. Então é o seu nível de interesse. Então eu acho que falta muito isso das pessoas começarem a ver a administração de um ponto diferente. Né? Tenho certeza que o meu objetivo aqui é de vender que a administração é o melhor curso possível. Né? Não é um curso, não tem nada para fazer, faz administração. Pelo contrário, faça a administração primeiro e depois você se especializa. Porque é a base, onde você vai enxergar tudo. E outra coisa, se aprimore em vendas. Aí o que você estava falando aí, o gancho, volta lá no começo da conversa de novo, que a gente fala sobre sair um pouco da zona de conforto e se propor a melhorar. Quando você fala de conhecer novos ambientes, igual eu falo muito para os meus alunos, as faculdades particulares aqui da região são boas, não tem nada de errado. Mas você já pensou em, por exemplo, ir para o UFMG, ir para o UFV, que são talvez as melhores ali do país. Aí, só de você trocar a sua cidade, o tanto de desafio que você vai se propor, você vai ter que morar sozinho. Igual, eu vou exemplificar de novo comigo, exemplos meus. As 2 vezes que eu acho que eu mais evoluí na vida como pessoa, sem métricas de resultados, de mau salário, nem nada. A primeira, quando eu fui fazer Cefet com 14 anos de idade, eu fui morar sozinho no meu primeiro ano do ensino médio. Então, ali eu não sabia fritar um ovo. Então, imagina a curva de aprendizado, tipo assim, o tanto que eu saí daqui para chegar aqui. E a outra foi quando eu me propus a fazer intercâmbio. Eu fui para Irlanda, cheguei lá assim, tudo mato, assim, não conhecia nada direito e fui desbravando, fui conseguindo as coisas por méritos próprios ali, um primeiro emprego, de conseguir vencer a burocracia do país, de tirar um CPF sozinho, uma carteira de trabalho. Claro que chegando lá e perguntando com a ajuda dos outros, mas mais uma vez, se eu estava aqui, eu fui lá em cima de novo. E é um tipo de conhecimento que a faculdade sozinha não se propõe. Então, além de se faça administração, se propõe a fazer o melhor curso de administração. Não se contente com pouco. Igual eu falo assim, vou fazer administração, vou fazer online aqui, de qualquer maneira, e ajudar meu pai no comércio. Não tem problema nenhum, nada do que você falou aí. Mas se você está querendo evoluir, se você está querendo chegar mais longe, coloca um pouco mais de desafio, vamos jogar o jogo ali em vez do fácil, vamos jogar no difícil. É muito mais que isso, né? E aí outro dia, olha só, eu aprendi um novo conceito, não sei se é velho ou novo, mas foi aonde que eu vi e já virou minha chave de novo, sobre a diferença de potencial e potência. E eu comecei a pensar assim, falei, é verdade. Tem muitas pessoas que têm um potencial gigantesco com uma potência baixa. O que isso quer dizer? O que importa não é o que você pode agregar, é o que você está fazendo. Então, a potência é o que você faz no dia a dia, é muita execução, sabe? Por exemplo, você pode ter um potencial excelente de ser professor, mas qual que é a sua potência na sala? Você pode ter um potencial de ser um ótimo administrador, mas qual que é a sua potência, a sua entrega na faculdade? E isso eu falei, é verdade. Futebol, tem tanta gente que tem potencial, né? Potencial craque, mas o potencial é onde é inimaginável, pode chegar. Mas para chegar é a potência, né? Então, isso me mudou muito de aplicação, que o que manda é o que eu faço, né? É a minha execução, como que eu acordo. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso ter um potencial enorme de ser o melhor podcast. Não melhor no sentido, né? Tipo, ser um bom podcast. Mas é a nossa potência de estar aqui, de estar no momento presente, focado. Então, aí já é outro tema, mas é um tema importante, que as pessoas, elas estão sempre vivendo no amanhã, né? No futuro. Não, eu vou ser feliz quando eu alcançar isso, né? Lá na frente. Só que o futuro chega, né? Só que ela está lá na frente de novo. Então, por exemplo, fui convidado para o podcast. Ok, vou fazer o podcast, tal. E aí, se eu chego aqui e estou pensando no próximo projeto, eu não vivencio hoje.
Então é aquela questão, esteja presente quando o futuro chegar, sabe? Então os jovens ou os adultos também que estão com um novo projeto, curtam a jornada, sabe? É o dia a dia, e eu acho que falta muito isso. E a internet, né, o celular, que hoje nós somos ciborgues, né? Praticamente, porque você não consegue ficar sem, então já faz parte da nossa vida. Viva no momento presente. É no momento presente que você vai fazer uma palestra, que você está ansioso, mas se conecte. Viva, mesmo que erre, mesmo que não saia legal, viva. Porque a partir dessa vivência que você vai saber o que você tem que melhorar ou não. Então, sabe, como sugestão, de novo, as pessoas que chegam à segunda-feira e querem que cheguem à sexta. E aí, o que você vai fazer na terça, na quarta, na quinta? Vai vegetar? Vai chegar em casa? Vai Netflix? O que você tem feito para ter um futuro melhor? Só que o futuro é criado hoje. Você entende? Então as pessoas elas estão sempre no próximo passo sem vivenciar o passo atual. E eu falo muito disso também sobre, né, na liderança, sobre a questão da meta. A meta, todo mês tem meta, de janeiro a janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril tem meta. Mas o que a gente tem que focar? Na métrica. O que você vai conseguir fazer de diferente? Porque terminou o mês, meta de novo. Então não é o resultado, sabe? Não é só o bater meta. E aí, no framework da liderança, a gente fala sobre isso. A evolução da liderança humanizada, né? Que é você entender o ser humano, como fala aqui, protagonismo, inovação, alta performance, a felicidade no trabalho. Então, o que você tem feito? Você tem propósito no seu dia a dia, né? Que eu tenho o Golden Circle, o ciclo dourado. Por que você faz o que você faz? Então, quando você tem um propósito, você tem domínio, você tem maestria, desenvolvimento contínuo de novos líderes e sucessores. Aqui a gente entende que Me empresta? Pode falar. A gente entende que os líderes, eles têm muito problema em gerar sucessores, porque tem medo de perder o cargo. Mas, pelo contrário, quando você entende que é um sucessor, você cresce. Então, essa nova era da liderança, para você alcançar essa liderança 10x, essa liderança 10x, você entende que o ser humano é a base. Então, a gente para de focar um pouco em números, mas focar em aprendizado, né? Você chegar na sua empresa e entregar uma reunião diferente. Eu estava vendo até um TED Talk ontem sobre o nível de felicidade. Que a felicidade genuína, ela só é alcançada com brincadeiras, conexão e flow. O que é isso? É estar conectado, é estar no momento presente. Tem quanto tempo que a gente não ri? Foi um dos primeiros comentários. Você falou que hoje você está em estado de graça. Estado de graça. Então, eu não estou preocupado com... Igual a gente comentou antes, né? Sobre níveis de curtidas ou não. Eu estou preocupado que se eu conseguir entregar um pouco para uma pessoa, que essa pessoa vire a chave e fala, realmente, tem quanto tempo que eu não rio? Tem quanto tempo que eu não acordo feliz? Né? Então, as pessoas, elas... Eu vi uma vez um post falando assim, se você acordou sem metas, volte a dormir. Eu fiquei tão chateado com aquele post, cara. Eu falei, não é assim. Você não tem que acordar com uma meta. Você tem que dormir com uma meta para essa meta te acordar. Entendeu a diferença? E aí é você acordar não com pressão, mas acordar porque o seu propósito é fazer a diferença. O seu propósito não é vender, por exemplo, um copo. O seu propósito é vender uma experiência numa mesa, né? Até o Caio Carneiro fala muito sobre isso. Você não vende panela.
Você vende um momento em família. Então, é entender qual que é o propósito. Aqui a gente não está só entregando um bate-papo. A gente está entregando um pouco de conhecimento para deixar as pessoas que, né, estão investindo esse tempo em nós, que decidiram estar aqui até agora, para aprender alguma coisa. Então, aqui é muito mais de fruto. Sabe? Eu não sou o dono da verdade. Pelo contrário, né? Já falei de fracassos, mas eu quero ensinar aqui, se deu errado, tenta de uma nova forma. Tenta de novo, faça um momento diferente, mas faz positivo, sabe? Faz a partir de um aprendizado que vai fazer diferença na vida do outro. Eu sempre falava isso com os meus vendedores. Vocês não têm noção de quem que vocês atendem, sabe? Um sorriso, um bom dia, faz a diferença. Eu trabalhei em banco um tempo e eu entendi que é muita pressão de meta. Só que não é só entregar, é ouvir. Então a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser consultor, orientador. Então você ser forjado em novas habilidades te faz tornar uma pessoa melhor. Porque o importante é o se tornar e não o ser. Porque quando você se torna, você é quem você de fato quer ser. Então as pessoas elas querem ser sem passar pelo processo. Eu quero ser um bom gestor. Tá, mas vai fazer um curso, vai fazer uma imersão. Como é que você vai fazer? Em resumo, o que você está falando é da jornada. Aproveite a jornada. Igual tudo que você fala, igual eu falei, vou repetir. Parece que eu estou conversando com todos os meus bons livros de autoconhecimento aqui numa coisa só. Você falou sobre Se Permita Errar, a arte da imperfeição, da Brené Brown, que tipo... É igual... ser vulnerável, né? Isso. Quem tem a mentalidade evolutiva, geralmente ele sabe que ele vai se fracassar em alguns aspectos, que ele não vai ser igual... exemplificar mais uma vez. Eu, como sala de aula, tenho certeza que minha primeira aula deve ter sido uma das minhas piores. Mas está tudo bem, por causa que minha 10ª vai ser melhor, minha 100ª vai ser melhor e minha 1000ª vai ser melhor. E acho que isso se aplica em todas as áreas da vida. Igual você começou a dar exemplos ali de diferentes profissionais, eu também falo muito disso. Qual que é a sua entrega? Igual a minha entrega em sala de aula, eu vejo propósito naquilo que eu faço, eu sei que eu sou bom, eu não me permito errar, igual eu sei do impacto que eu posso causar na vida de um aluno sendo professor, negativo ou positivo, mas tem outras áreas também. Você não precisa, você consegue ser líder em diferentes setores. Um chapeiro, na hora de fazer um hambúrguer, pega e fala assim: hoje eu estou alimentando uma família. É isso. Aí eu acho tem muita gente que, na hora que em outro lugar certo, você usa a palavra estado de graça. Estado de graça? Isso, estado de graça. Vai se encontrar. Tem vários outros pensadores, culturas, religiões que chamam, não nomenclaturas diferentes, mas eu acho que a gente consegue se encontrar, testando, conhecendo novos ambientes, que eu acho que todo mundo, uma hora ou outra, acaba se encontrando, mas você tem que se propor a procurar, não é ficar parado. Isso, retomando, eu falo isso muito também no treinamento que eu tenho, sobre o despertar para a sua melhor versão, que é a pessoa despertar, né? Sair da Matrix e começar a enxergar um novo. E eu começo sobre o Círculo Dourado, que é o do Simon Sinek, que fala sobre começar pelo porquê. Então tem, né, três círculos, que o menor é o porquê, depois o como e o quê. Então geralmente o que as pessoas elas fazem? Elas começam pelo o quê. O que eu faço? Vamos imaginar que eu trabalhava com telefonia. Então, eu vendo celular. Tá, como que eu vendo? Ofertando. Por quê? Para ganhar dinheiro. Ok, mas quanto que isso vai perdurar? Só que se você começa pelo porquê, fica mais fácil. E aí tem um exemplo, né, que teve uma pesquisa lá na NASA. Aí vários diretores foram visitar a NASA e estava lá com a faxineira, né, limpando a NASA, e perguntou assim: o que você faz aqui? Ela está assim: eu ajudo o homem a chegar na Lua. Perfeita. O cara falou assim. Aí chegou pro diretor lá, né? Cara, eu cheguei na faxineira lá, ela falou que ajudou o homem a chegar na Lua. Ele falou: é isso mesmo. Porque se a gente tem um ambiente limpo, os cientistas estão mais focados, né? Então, ela não é só uma copeira, uma faxineira. Ela é de suma importância para o trabalho dos cientistas. Então, quando você entende, não é começar, mas por onde começar, então comece pelo porquê. Então, eu falava com os meus vendedores: tá, por que você está aqui?
Você não vende celular, você não vende internet, você vende experiência. Por quê? Porque o cliente precisa de ter um tempo na casa. Como que se oferece? Se oferece os benefícios e não o valor. O que você entrega? Você entrega a experiência. Então, pelo porquê até o que, você vai entender que a experiência vale mais. Então, estar aqui nesse ambiente, nessa experiência, é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Então, talvez se eu ficasse focado assim, eu vou errar, eu não vou falar, e se me der branco, e se, sabe, der vontade de ir no banheiro, e é pensar no negativo, né? Focar no negativo ao invés de pensar no positivo. E aí, só para complementar, eu aprendi na minha vida também que tudo que acontece na vida é neutro. Se as pessoas entenderem isso aqui, tudo na vida é neutro. Você não é o centro do universo. E aí, o que acontece? Tem as pessoas que têm, aí a gente vai pegar um mindset fixo e de crescimento como um viés cognitivo negativo e um viés cognitivo positivo. Então, por exemplo, você está dirigindo e o pneu furou. O pneu furar é neutro, não está na sua alçada. O que vai determinar é o que você vai fazer em relação ao pneu furado. Então, as pessoas que têm o viés cognitivo negativo, elas enxergam o problema. E aí, tudo que você foca, expande. Então, elas vão reclamar, vão chorar, meu Deus, só comigo, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas que têm essa inclinação, esse viés cognitivo positivo, elas focam no quê? Na solução. Então, vai pegar o macaco, vai ligar, vai pedir ajuda. Então, o que a gente tem que aprender? Se você hoje tem esse viés cognitivo, ele não é imutável. Você não é uma árvore, né? Você consegue mudar de lugar, você consegue sair do lugar, você consegue se reinventar. Então, seja positivo, né? Foque na solução, lembrando, retomando, tudo começa pela mente. Então, se você quer se tornar, né, a sua nova versão, participar de uma nova era da sua vida, comece transformando pela sua mente, adquirindo conhecimento, se forjando, estudando, né, pedindo conselhos e enfim. Então, igual você falou, não sou dono da verdade também, mas que felicidade conversar com pessoas com a mentalidade de crescimento. Você reconhece essas pessoas de longe. Lembra do dia que a gente se encontrou? A gente trocou 3 ou 4 palavras. Eu falei assim, Albert, os bons profissionais estão destinados a se encontrar. Você falou, não, até arrepiei. Eu falei assim, não, já entendi. Eu falei, não, eu achei tão legal, foi tão espontâneo. É o tal da conexão, né? Então foi de imediato ali. Eu estou muito feliz de estar nesse papo agora. Volta ali, está vivendo um momento e não querendo ditar regra, mas eu não gosto, eu não vou falar que eu não gosto, mas tipo assim, minha felicidade está em conversar com um papo desse. Quem tem mentalidade fixa, a gente vê de longe, não dá essa alegria toda de conversar. Você conversar com outra pessoa, você se torna mais interessante. Uhum. O ciclo social seu muda ao seu redor à medida que você muda a mentalidade. Você começa a se cercar de pessoas boas. Você parece que vira um imã. E é muito natural esse processo. Aí eu não consigo estar perto de pessoas assim medianas. Igual, para mim, a pior ofensa que poderia me chamar é de ordinário. Não no sentido vulgar da palavra, mas no sentido ordinário. Você é normal, você é a média. Mediano. Mediano. Então, quando você fala disso, sempre volta na melhoria. Sempre tentar ser um pouquinho melhor que todo dia. E não ser melhor sobre o outro, mas sobre você mesmo. Eu falo muito sobre isso, né? O famoso sinal verde e o sinal vermelho. O que é isso? Quando você entra em uma discussão, você com sinal vermelho, ou num bate-papo, ou conversa, né? Você com sinal vermelho, você bloqueia qualquer tipo de aprendizado. Né? Então você está fechado, é aquilo que você sabe, de novo, a mentalidade fixa, né? Não, eu sei assim, eu nasci assim, tal. Só que quando você está em sinal verde, você está apto para receber, para aprender. Então, a mesma questão é quando você está com pessoas com essa fluidez. Ela sabe que eu vou te entregar alguma coisa, né? Então, eu sempre foco. Eu tenho que entregar alguma coisa para a pessoa. Ela tem que sair um pouco melhor
do que ela entrou, independente se vai receber ou não. Só que eu também estou disponível e disposto para receber. Então, eu não sei de tudo. Talvez a gente pode pegar esse mindset fixo e de crescimento e introduzir de uma outra forma. E aí, o que acontece muito hoje? As pessoas, né? Aí a gente vai... Se é professor, você sabe mais do que eu, a famosa escuta ativa, né? As pessoas, elas não ouvem para ouvir e entender. Elas ouvem para responder. E aí, você não, com essa pessoa da mentalidade fixa, você não consegue ter um papo. Por quê? Você está falando, ela está pensando o quê? Não concordo. Eu tenho que... Não absorvi nada que você falou, que eu só quero te atacar, eu só quero te corrigir, ou eu só quero te criticar. Então, o nosso mundo está muito assim. Aí a gente entra de novo na internet, o que acontece? Todo mundo sabe tudo de tudo. Fez uma postagem, não concordo, comenta de tudo. Talvez é só deixa, não comenta. Né? Não entra em searas que vai ser para depreciar. E essa coisa que você falou é muito importante, que eu também não suporto gente que reclama. Não, eu também não. E aí a gente entra naquele viés negativo. Por quê? As pessoas que reclamam vão achar um problema em cada situação. Em vez de buscar, tá, beleza, vamos imaginar, a câmera parou, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos ficar só com aquela câmera ali, ué. Se vira, mas nós vamos continuar. Você entende? Então, quem tem essa mentalidade, tem esse viés, tem essa inclinação, é muito mais fácil de fluir. Ela não para, né? Flui e vai. Aqui, eu ia falar exatamente o que você falou, por causa que a gente só conversa buscando solução. Isso. Não tem problema toda hora, igual agora, não tem problema nenhum, só está fluindo, mas a gente só conversa buscando solução. Tem gente que essa falta de escuta ativa, não vou generalizar nenhuma profissão, mas o que mais me dói o coração é encontrar burocratas, que tudo que você fala, a pessoa não te ouve e também não está disposta a oferecer uma solução. E a gente esbarra muito nessas barreiras. Não vou ficar limitado ao funcionalismo público, não. Tem muito lugar, ainda mais no setor profissional, onde você depende das outras pessoas, que você vai encontrar esse povo, essas pessoas e essa mentalidade fixa aí. E igual você falou, todo mundo na internet hoje está se achando dono da verdade. Então, acho que aí bate tudo no que você falou sobre liderança humanizada. A gente volta lá no princípio, antes de falar de dinheiro, antes de falar de sucesso profissional, a gente fala de ser pessoas melhores, fala da gente estar aprendendo de um pouquinho, aprendendo com o outro, humildade, volta lá no começo da conversa, você começar de baixo. E é um ponto importante você falar isso, que até o livro fala muito sobre isso. Hoje em dia as coisas mudam, né? As informações mudam muito rápido. Então, o que você sabe hoje, em menos de 100 dias, já não vale mais. ChatGPT tem para isso. Por causa que eu comecei dando uma aula de tecnologia e inovação. Ano passado eu dei uma aula sobre ele, em novembro do ano passado. Hoje ele já é totalmente diferente. É isso. Então, 93 a 100 dias muda muito rápido. Então, aquela pessoa que tem aquele viés, né, aquela mentalidade fixa, ela deixa de aprender. E retomando, o que eu sinto? Infelizmente, ou felizmente, né, você não tem que fugir dos problemas. Né? Então, o problema ele sempre vai acontecer. O problema é inevitável. Mas você vai ser uma pessoa que reclama, uma pessoa que resolve. Né? Então, aí a gente entra no antifrágil. O antifrágil é aquele que busca um próximo problema ou um próximo desafio, né? Um próximo nível. Então, isso aqui é muito importante de você entender a sua forma de conduzir o dia a dia. Né? E aí a gente entra em vendas. Quanto maior o problema você resolve, mais dinheiro você ganha. É a máxima. Então, por que o comercial ajuda, né? Você ser comercial, você entender de vendas? Porque você vai ser um solucionador de problemas, um resolvedor de problemas. Por quê? Trabalhei 10 anos num dos melhores, piores lugares para se trabalhar. Né? Quando eu fazia entrevista, eu falava assim, meu amigo, você está entrando no pior, melhor lugar para trabalhar. Eu falo pior porque de 10 clientes, 2 vem para comprar, 8 para reclamar.
Só que desses dois, um tá com o nome sujo. Ele quer comprar, mas não pode. Então vai sobrar um. Então, 90% do seu dia é abrir reparo, meu celular não funciona, meu chip não funciona, minha conta veio errado. Então, é uma enxurrada de problema. Só que o que acontece? A venda se encontra no problema. Minha internet parou. Vamos olhar. Não, seu pacote de dados, meu amigão, excedeu, então você está usando muito mais. Vamos aumentar um pouquinho o pacote? Venda, dinheiro. Então, meu celular está travando. Olha só, tem um celular novo aqui. Então, a venda, ela é muito vista a partir dos problemas. Então, decora isso. Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Aí é onde você tem que ser especialista. Enquanto as pessoas correm dos problemas, você vai lá e resolve. Isso daí dá um corte bom também. Dá. Aqui. E eu acho que a gente está caminhando mais para o final, Albert. Então, aqui o quadro da educação, eu acho que quem tiver acompanhado a gente hoje aprendeu bastante. A gente faz jus ao quadro. Uma pergunta que eu amo fazer para os entrevistados, usa esse espaço aqui. Quem foi um professor que marcou sua vida? Professor, professora, fique à vontade assim, para lembrar do médio, faculdade, pode ser alguém fora do ambiente educacional, às vezes um gerente que você teve, que te ensinou bastante, ou às vezes o cara do curso que você comprou. Olha só, vamos falar de... Posso usar 3 espaços? Pode, o espaço é seu. Vamos lá. Primeiro, o melhor professor que eu tive na minha vida foi minha mãe, que eu fui aluno dela, né? E ela me ensinou muito. Então, toda essa didática, essa fala, essa atenção, né? Essa energia, essa empolgação, eu aprendi dela. Então, minha mãe era uma pessoa que entrava na sala de aula já com energia lá em cima, né? Sempre focando em ensinar, em entregar. Então, como professora, minha mãe. Tive outros também muito fortes, mas eu vou colocar ela porque, né, nos somatórios, né, como mãe, como mentora, como ter me ensinado, né, como eu falei no início, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, meu filho. Eu posso deixar dinheiro, deixar casa, mas isso, né, o tempo pode roubar, pode perder, mas conhecimento não te tira. Gestor, eu vou falar do meu primeiro gestor, que é o Guilherme, que trabalhou comigo na Oi. Tudo que eu sei de vendas inicialmente, eu aprendi com ele, né? Como eu estava no caixa, então eu vi ele, fiquei no lugar dele como gerente, então aprendi muito profissionalmente. E como mentor, o André Giroto, do autor do livro, que eu falei com ele outro dia na nossa reunião de planejamento, falei, cara, a formação, o livro me encontrou num momento muito importante na minha vida, né? Porque o último emprego eu saí um pouco... Será que eu deveria ser um pouco mais chefe, né? Mais turrão e menos líder, né? Então, isso aqui me renovou a entender que a minha liderança não era errada, né? A liderança humanizada, a liderança de focar no propósito, na maestria, no domínio, de pensar nas pessoas, né? De pensar nesse mindset, nesse aprendizado, né? Ter execução sim, né? Ter essa cobrança, mas também ter a métrica. Não era o nome que usava, né? A zona de aprendizado, mas eu usava como métrica de conseguir essas pessoas dar um próximo salto, né? Pensar fora da caixa, não focar só em resultado, mas focar em performance. Então são esses 3. Boas respostas. Eu gostei da resposta da sua mãe. Agora eu que vou usar o espaço. Você é mãe, beijo, mãe, por causa que fantástico, ela é sua aluna, ela que fez a conexão entre a gente. E essa resposta que você usou, eu vou usar pra minha também, a partir de agora. Minha mãe fala que eu só critico ela. Tô usando espaço aqui pra eu só elogiar, tá, mãe? Beijo. Assiste o podcast aí. Isso aí, dona Cristina. Fera, peça rara. Aqui. E nos outros, né, excelente. Muito, que bom que a gente tem esse espaço aqui. Isso daqui é um audiolivro. Sim. Que fique registrado aí o Bons Serviços. O André Giroto é de onde? São Paulo. São Paulo. André, estiver passando por aqui para ver Queremos você aqui. Calma que nós vamos trazer ele aqui. Hoje, a Net Profit, né, que ele é o CEO da Net Profit, e aí ele trabalha com treinamentos há mais de 20 anos, né, Brasil inteiro, fora do Brasil.
Então, fazer parte da equipe, né, de estar trabalhando com ele, isso para mim é muito importante, estou crescendo muito e eu quero trazer, né, essa formação para cá, para a região, né, foi o meu maior intuito que eu falei com ele, de ter formado, e é um treinamento fora do normal, totalmente disruptivo, não tem no mercado, não tem igual, ele é o melhor treinador, né, da atualidade e é diferenciado. Então, de fato, você consegue alcançar resultados exponenciais, resultados 10x e, de fato, ser um líder que o mercado precisa, né? Talvez as pessoas entendem que é bom ser chefe, mas você tem que saber ser ambidestro e estar nas duas áreas, desempenho e aprendizado. Ô, Albert, e de tudo que a gente falou aqui, pô, não, deixa uma última mensagem aí. Não precisa ser necessariamente sobre administração. Usa o espaço aqui. Uma última coisa que às vezes você não falou, ou alguma coisa que você gostaria de frisar? Fique à vontade aí. Eu queria voltar a focar nessa mensagem, de você entender que bom você se torna. Talvez você hoje não está na sua melhor versão, né? Você não está na sua melhor situação. E que você lembre que a sua vida, ela não é uma foto, tá? A sua realidade atual não reflete o que está por vir. Então, é entender que a sua vida é um filme. Talvez o seu cenário hoje pode estar tenebroso, turbulento ou muito sem muita direção. Mas entenda que a direção é mais importante que a velocidade. Então, não tente correr. Tente ajustar a rota, ajustar a sua direção para que você desperte, né, a partir do chá, a partir da competência e entender, né, que a competência ela é treinável. Basta você querer, basta você se aprimorar, basta você se procurar e nós, né, estamos aqui para te ajudar o máximo possível, né? O pouco que eu sei, se eu puder te entregar, eu estou à disposição e estou, né, aberto para novas oportunidades, para novos convites e para novos temas. Como eu falei, aqui para mim é um estado de graça, né? Agradecendo por esse momento e fluindo o que eu sei, né? O que eu vivenciei. Aqui não tem nenhuma mentira, né? É vivência. E aí cria sua própria história, sua própria vivência. E não desista. Você pode muito mais do que você imagina. Oi, Albert, igual você falou de estado de graça, você tá no... Aqui parece que o podcast foi feito para você, né? Porque na hora que você falou assim, você é especialista do quê? Gestão e liderança. Aqui, gestão e liderança e como a gente está aqui para divulgar os líderes aqui, os serviços que vocês fazem, vai de liderança, vai de palestra, mentorias individuais, aí fala um pouquinho, se vende aí agora e como é que faz para entrar em contato com você? Quem gostou, está vendo no Brasil inteiro, no exterior, aceita todo mundo? Então, o que acontece? Meu Instagram é albert.goncalves, né, sem um C cedilha. Hoje eu estou em 3 frentes, né? No Impulso Rio Doce, consultorias com o digital, né? Ajudando as empresas no digital, essa formação em liderança. Então a gente tem vários conteúdos, vários conceitos sobre liderança e também em mentorias individuais, né? Eu também tenho um programa que é o Desperta-te, que é um programa do cunho, né, um cunho religioso, né, onde as pessoas possam se despertar através do Evangelho, né? Então, sobre o Evangelho. E também a gente trabalha numa que chama Comunidade VP, que é a comunidade de um amigo meu lá de São Paulo. A gente tem uma comunidade e aí temos o devocional também nessa comunidade. É onde a gente entrega o OSP. O que seria o OSP? Organização, ordem, saúde é igual a produtividade. Então, se você quer se tornar mais produtivo, você tem que focar na sua ordem, nos seus valores, ter uma vida organizada, tanto profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, para de fato alcançar essa produtividade. Então, é uma produtividade diferente. Então, a gente está nessas frentes aí. Que bom que você falou da parte sua espiritual no final, porque eu sei que você tem uma pegada religiosa muito forte acaba que a gente não entrou nesse assunto. Se quiser, a gente pode voltar. A gente vai voltar para aí eu apresento o Desperta-te. Então, já está convidado para uma próxima oportunidade aí, no dia que vamos compor essa mesa aqui. Isso.
Vamos trazer gente bacana aqui para trocar uma ideia sobre o assunto. E para a gente finalizar aqui, o nosso livro aqui, posso fazer a chamada? Para você que ficou até o final, o Elbert trouxe aqui para os nossos ouvintes um livro, e quem escutou aqui mais de uma hora da gente falando sobre liderança, quem que são as duas pessoas que te vêm à mente como líderes? Quem que são, no seu convívio social, as pessoas que te impulsionam e te inspiram? Marque elas nos comentários, e cada comentário aqui com 2 pessoas marcadas vai estar concorrendo ao nosso livro aqui, tem dedicatória. E fala um pouquinho dele agora, Elvis. Então, esse livro aqui é totalmente dedicado para liderança, para gestores. Então, se você, como o Alexandre falou, se você tem 2 pessoas que te inspiram, né, a ser uma pessoa melhor, né, não precisa ser só liderança, porque a gente tem que ser líder Sim. de nós mesmos, né, não de uma forma motivacional. Mas comente aqui abaixo, marque essas 2 pessoas, para que essas 2 pessoas possam conhecer, né, o nosso podcast, né, a nossa conversa aqui hoje, e para participar desse sorteio desse livro, que a gente vai te entregar aí na sua casa. Então, fechou. Foi um prazer te receber, cara. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. E é isso. Valeu, Andrei.